Mateus capítulo 14. Vamos lá? Não, outro. Mateus capítulo 14. Não. Aquele mesmo. Volta nesse outro. Versículo 22. Isso. Mateus 14, 22, quem achou, diga amém. Então vamos lá, eu vou ler alguns versículos. Olhe para a Bíblia, não para mim, olhe para a Bíblia. Quem não tem Bíblia, dá umas olhadinhas aí do irmão do lado aí. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília de noite, dirigiu-se Jesus para ele, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Amém? Só isso. Feche os olhos. Deus, em nome de Jesus, fala nos nossos corações, nos dá entendimento da tua palavra, sabedoria da tua palavra. Preciso que o Senhor use os meus lábios, mas não use da maneira que eu quero, mas da maneira que tu queres. Que o Senhor venha falar no coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Ocupe as mãos e aplaude o Senhor Jesus. Gente, outro. Eu tenho uma palavra aqui que é para quem pensa alto, para quem quer mudança de vida. Esse. Preste atenção. Todo mundo que lê a palavra, todos que buscam entendimento da palavra, cada um Deus dá um entendimento, conhecimento da palavra, certinho. Cada um. Então, exemplo, eu li esse versículo, alguns que já estavam aqui, foi, Deus já me deu alguma coisa em cima desse versículo. Outro vai falar, Deus me deu alguma coisa. E Deus também falou comigo. E Deus falou comigo muito grande, muito, muito forte. Preste atenção. Sabe o que eu aprendi nessa palavra? Que o ser humano pode ir longe. Eu aprendi que, lendo essa palavra, que eu posso conquistar coisas grandes. Eu botei um tema nessa mensagem minha. Eu sou muito de botar tema, coloquei um tema. Você pode mais. É o tema dessa mensagem. Você pode mais. Tá? Para melhorar mais um pouquinho, eu também coloquei assim: você pode ir mais longe. Tá? Outra coisa para melhorar: você pode conquistar coisas grandes. Você acredita nisso? Diga amém. Você pode mais. Eu não pedi muito, mas ajuda o seu irmão. Talvez ele está desanimado. Toca no ombro dele e fala assim: você pode mais. Pode ou não pode? Podemos. E eu aprendendo aqui com esta palavra, que eu posso mais. Tá? Você pode entender, perceber que aqui Jesus Cristo, ele deu uma ordem para os discípulos. E os discípulos, saindo de certo lugar, Jesus mandou eles sair de certo lugar e ir para outro lugar. E você sabe que houve uma tempestade. E você sabe que no meio da tempestade teve só um que andou por cima do mar. Foi daí que Deus me deu essa sabedoria em cima dessa palavra. No barco tinha 11, tinha 12, mas só um andou por cima do mar. Aí eu estava meditando, falei: peraí, por
que os outros não andaram em cima do mar? Porque para quem quer ir mais longe, quem pode mais, existe algumas coisas que ele precisa ter ou ser diferente dos outros, tá? Então vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta, você me responde. Quem quer ir mais longe aqui, diga amém. Jesus manda os 12, passa para outra banda do mar, e eles foram. Aqui eu aprendo uma coisa: se eu quero ser alguém nessa vida, ou crescer mais, se eu quero conquistar alguma coisa, eu preciso obedecer algumas regras. Deu para entender? Eu vou ser bem detalhista. Se eu quero ser mais, existem regras. Ninguém sai conquistando nada doidado. Ninguém sai vencendo adoidado, crescendo adoidado. Não, existem regras. Primeiro aqui, eles obedeceram a Cristo, a palavra que foi dada: sai daqui, vai para o tabanho do mar. 12 entrou dentro do barco, 12, e os 12 até o momento estavam com o mesmo propósito, obedecendo a ordem de Jesus Cristo, tá? Os 12 estavam dentro da onde? Do barco. Agora olha atenção, os 12 estavam no mesmo propósito até o momento. Os 12, vamos fazer o que Jesus está falando, obedecendo a ordem de Deus. Então, primeira coisa para você crescer, ser mais alguém, precisa respeitar regras. Vamos olhar humanamente, na ótica humana. Para você ser um professor, para você ser um advogado, ser um juiz, ser um psicólogo, psiquiatra e outras coisas mais, o que tu tem que fazer? Estudar, se dedicar. Não é verdade, sim ou não, gente? Regras para crescimento. Eu já me formei de graça, passei. Não existe. Quem faz essa prova aí que o governo dá, que é a famosa prova do Enem, se você não se dedicar para estudar, tu não passa. A nota sua é 0. Então, para que eu possa crescer, existem regras. Mas eu queria crescer na face da terra, ser um advogado. Tem regras. Tu precisa estudar e depois fazer uma faculdade. Só que nessa escola e nesse ensino superior, você precisa ter dedicação, senão você não cresce. Já viu o camarada que vai ser policial? Já viu o que ele passa para chegar a ser um policial? Tem regras. E depois que ele se forma, ainda tem regras para continuar sendo. Exemplo, na área do futebol. Eu quero ser jogador de futebol. Tem regras. Tem que treinar, tem que comer bem, tem que ter força de vontade. Você entendeu? Ninguém aqui vai sair crescendo sem ter força de vontade. Mas escuta bem, por que tem alguns que conseguem chegar mais rápido que os outros? Porque se dedicou mais. Porque queria mais do que os outros. Pode ver que teve gente que passou tempos com você atrás. Hoje, quando você vê, fala bem assim: você estudou com fulano de tal. Fulano de tal é advogado. Quando olha para você, tu não é nada. Gente que você estudou. E pode ser o contrário. Gente que você estudou, hoje você está num grau mais elevado e a pessoa continua a mesma vida. Aí você pergunta o motivo, por quê? Porque ela desistiu, ninguém ajudou, eu não consegui, parei na metade do caminho,
Aí veio a porção de problema. Se você e eu não aprendermos a respeitar regras para o crescimento, tu nunca vai crescer. Exemplo, tu quer ser pastor? Quer ser pregador? Tem que respeitar regras bíblicas. Como é que tu vai chegar para pregar sem ler Bíblia? Ah, eu queria ser pregador. Tu lê Bíblia? Não, então não vai ser nada. Vai chegar aqui e vai falar asneira, vai falar o que tu pensa. Ah, eu queria cantar. Se dedica a aprender hinos. Existem regras. Ah, eu queria fazer coreografia. Se dedica a aprender. Existem regras. Primeiro passo para você crescer e ser mais alguém na vida: dedicação. Respeita as regras. Sabe por que tem muito casamento que não vai longe? Porque as pessoas não querem respeitar as regras do casamento. Sim ou não? A mulher sabe que ela tem que respeitar, sujeitar o marido, mas ela quer bater na cara do marido, mandar no marido dentro de casa. Pode ver que vai dar sempre confusão. Porque geralmente quando um não respeita o outro, isso acontece, grita perto dos outros, fala alto perto dos outros, manda calar a boca perto dos outros, acabou o respeito. Mas o casamento que anda assim, ó, com as regras, tem sucesso. Mulher que anda assim com o marido que anda assim com a mulher, tem sucesso. Ó, outra coisa, se eu e minha esposa, que estamos casados há 21 anos, graças a Deus estou chegando a 21 anos, se nós dois não andarmos de acordo, tudo que a gente faz junto vai quebrar. Isso é eu e minha esposa, vai quebrar. Aí vem os filhos. Se o filho respeita as regras, e não é eu agora que estou falando, a Bíblia fala que vai ter bênção aqui na terra. Viu? A Bíblia fala que se o marido e a mulher não andam de acordo, as orações são impedidas no céu. Não é eu, é Bíblia. Para ter sucesso, você precisa respeitar as regras. Para ser alguém na vida, eu quero ser alguém na vida. Mas você quer ser alguém na vida, tu está se dedicando em quê? Está obedecendo às ordens, às regras do que você quer ser? Ah, não, para mim está tudo bom. Não. Os 12 estavam dentro do barco. Até o momento eles estavam com o mesmo propósito: vamos atravessar. Só que aí tem outra coisa muito importante. Quem quer ser mais, crescer, ir até mais longe, precisa continuar olhando para frente. Não pode parar de olhar para o propósito, para frente, tá? Não pare de prosseguir o que você quer com o seu objetivo. Vamos lá, eu explico. Os 12 dentro do barco. O que acontece? Qual era o objetivo deles? Chegar do outro lado. Só que para chegar do outro lado, aonde eu quero ser mais ou crescer, vai acontecer algumas coisas que vai te atrapalhar. É isso que muitas vezes tem gente que não está preparado para essa pancada na vida, tá? Por quê? Porque quando vem algumas situações difíceis, tem pessoas que param no meio do caminho. As pessoas param na metade. Tinha um propósito, mas aí veio a luta e parou a pessoa na metade. Quantas pessoas que você viram começar e parou? A pessoa começa a fazer um negócio, para. Começa a construir uma coisa, para. Começa a caminhar na igreja, para. Eu fui para a igreja que eu quero ser um pastor, na metade do caminho, para. Por quê? Porque veio os problemas, e ele vem. Agora, por que muita gente não cresce, não vai ser mais? Porque quando o problema vem, ele te inibe e causa um medo dentro de você. O medo. O medo de quê? De prosseguir. Não vou mais, porque eu me frustrei. Porque tem gente que para no meio do caminho porque se frustra.
Pode ver que tem gente que casou, algumas mulheres, homens, né? Eu não quero saber mais de homem. É assim que eles falam, né? Não quero saber mais de mulher. Por quê? Porque o primeiro que teve se frustrou. Todos são iguais. Mentira. Todos são iguais. O medo te impede o seu crescimento. Então, quando você tem propósito de crescer, vai vir dificuldade para tentar te atrapalhar. E se você, olhe para mim, se você deixar o medo te atrapalhar, tu vai parar no meio do caminho. O medo desequilibra as pessoas. Porque o medo é um problema da alma. O medo desequilibra as pessoas. O medo causa distúrbio nas pessoas, histeria. Olha aqui, o medo causa dúvida. Será que eu vou ou não vou? Eu continuo ou não continuo? Eu faço ou eu não faço? Mais forte, o medo tira a fé das pessoas. Quantas pessoas que têm medo, ela não pensa mais em crescer. Eu parei porque deu tudo errado. No meio do caminho veio a tempestade sobre os 12. Não veio só em um. A tempestade veio sobre os 12, tá? Não veio só sobre um. Agora preste atenção. Na hora que a tempestade começou, o propósito deles é o quê? Vamos atravessar, vamos chegar onde Jesus falou. Nesse momento começou o desespero. Eu imagino, nós não iremos conseguir. Não vai, nós vamos morrer aqui no meio do caminho. Vai dar tudo errado. E pior, quando você pensa sozinho que vai dar tudo errado, é você que está pensando. Pior, quando tem pessoas que falam bem assim, vai dar mesmo. Parece pessoas que falam bem assim, não continua. Tem gente que começa a caminhar na igreja, fala bem assim, gostei daquela igreja, e eu vou servir ao Senhor, não vou abandonar, e eu quero ser um pregador da palavra. Aí acontece um problema com essa pessoa que acabou de falar. Aí outra pessoa frustrada chega e fala bem assim, não te avisei? Você começa a montar um próprio negócio, você começa a vender, você começa a criar alguma coisa, aí dá errado. Ainda mais quem mexe com venda, dá errado. Aí alguém que já mexeu fala bem assim, eu já mexi com isso aí, pá. Para. Ainda mais nessa pandemia, desiste. Tem pessoas que vão aparecer do teu lado que não quer ir mais longe, porque ela não foi e não quer mais, vai tentar impedir você chegar onde você quer. Quer que eu te dê um recado? Você que está me ouvindo, se você quer ir mais longe, se você quer conquistar coisas grandes, não ore para quem está do teu lado. Quem entendeu? Bate palma para Jesus. Não olhe para quem está do seu lado. Ó, por quê? Porque quem quer ir mais longe vai ter que correr risco. Eu explico por quê. Quando a tempestade veio para os 12. Lá vem Jesus caminhando sobre o mar. O medo é tanto que causou a agonia deles quando viram Jesus andando no mar. É um fantasma. Ô, gente, deixa eu fazer uma pergunta. Me responde por favor com sinceridade. Existe fantasma? Alguém acha que existe? Te ensinaram quando era criança. Olha o fantasma, o bicho papão, não é? Vamos responder. Existe fantasma, gente? Mas por que que eles viram fantasma? O medo causa isso em você. Faz você ver coisa que não existe. É um fantasma. Aí o outro, tu acha que é assim? O outro ainda está de branco. Imagine só. Ainda de madrugada. Meu Deus. Não existe fantasma. O medo te faz você. Pode ver que você, quando está com medo de madrugada na sua casa, você ouve um barulho, o que é que o medo faz? Você tapa a cabeça.
o medo, mas se tu acordar, nada a ver. Para, gente. É o medo que faz isso. Só que escuta bem, lá vem Jesus. Quando Jesus fala bem assim, é um fantasma, não é fantasma não, sou eu, não temais. Ó, Pedro, sou eu, não temais. Eu conheço essa voz. Essa voz é aquela voz que falou para nós lá pela tardezinha, disse: atravessa para outra banda do mar. Eu conheço essa voz. Pedro. E os outros: ai, Pedro. Ele nos mandou para que nós passássemos para outra banda do mar. Aí, escuta, Pedro falou bem assim: é o Senhor mesmo? Aí Jesus diz: sim. Se é o Senhor mesmo, deixa que eu vá até onde o Senhor está. Só Pedro. Gente, sabe por que tem muita gente que não vai em muitos lugares e vai parar na metade do caminho? Porque para ir mais longe tem risco. Para ir mais longe você vai correr risco. Vou falar de mim? Posso falar? 2011, falei assim, lá onde eu trabalhava, minha esposa trabalhando, disse: olha, meu sonho é só viver da obra. Falei com uma patroa, que essa patroa ela era advogada, só não exercia a função, mas era advogada. Ela falou assim para mim: rapaz, mas você... Aí tinha uma outra mulher, também é uma psicóloga, e eu falei com ela: eu tenho vontade de viver da obra. Sabe o que ela falou? Vai ser vagabundo também? Falar isso pra mim. Por quê, gente? Eu era porteiro de um condomínio. Quem acredita no porteiro? Quem acredita no porteiro? Não tinha valor nenhum para eles. Só que aí eu ouvi uma palavra profética de um pastor. Chegou numa meia-noite e pouca lá e disse: rapaz, você não tem vontade de viver da obra não? Eu falei: tenho. Então, se liberta disso aí. Mas na hora a mente da gente pensa no risco. Eu falei: vou ter que pedir para me mandar embora, vou ter que pedir para me mandar embora. Ficou isso na minha cabeça: pedir para me mandar embora, tem que pedir. Aí teve um problema lá, causou um problema. Aí começou um problema dentro da minha casa. Eu falei: agora como é que eu vivo da obra? Vou viver da obra sem trabalho. Só que eu encarei. Tem 9 anos que eu vivo da obra. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Ei, tem risco. Você pensa, sabe de quê? Minha mulher não vai querer. Como eu vou cuidar dos meus filhos? Eu vou comer o quê? Falei: você vai me dar salário? Falei: não, vou te dar ajuda de R$200 por mês. Falei: eu vou. Cheguei em Marataízes, tinha uma pessoa na igreja, Luíris. Falei: pastor, aquela igreja vai dar gente. Mas como é que você sabe? Que um tinha saído porque só dava Luíris. E mais um lá. Mais um saiu, só ficou Luíris. Vai dar gente. Só que eu vou ter que correr um risco. O quê? Sair da cidade de Cachoeiro, abandonar tudo e procurar uma casa e morar lá. Tu tem coragem? Quando você quer ir mais, você precisa criar coragem dentro de você. Quem está entendendo? Quem quer ir mais longe aqui, diga amém. Cria coragem. Mas só que tem risco. Você vai perder. As pessoas vão falar de você. Pedro: e agora? Vou correr o risco. Quando Pedro sai do barco, eu acredito que os 11 começaram a gritar: Pedro! E pior, o irmão de Pedro estava lá dentro do barco, André. Pedro, tu vai para longe. Eu vou descer o barco, eu vou ao encontro de Jesus. Não faz isso não. Não é, eu imagino, não é Jesus.
Pedro, não vai, Pedro, não vai, porque quem não quer ir mais, não quer correr risco, tem medo de morrer. Quem não quer mais, quem não quer subir e conquistar coisas grandes, vai tentar colocar medo em você. Casou, casamento foi embora, não casa de novo não, é quem já foi frustrado. Ei, se não deu certo com uma, casa com outra. Se não deu, casa, mas tenta. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem gente que não vai conseguir nada porque tem medo de errar. Esse que é o medo, esse que é o erro das pessoas. Tem gente que tem medo de errar, mas se eu errar, ué, mas você quer acertar na primeira? A sua conquista vem pelos erros. Quem entendeu isso? Aprenda isso. Tu acha que eu acerto tudo aqui? E os erros? Ei, meu pai, tanto erro. Ele botou no coração dele: eu quero ir aonde Jesus está. Presta atenção. Outra coisa aqui já para parar. Qual é o propósito de Pedro? Eu quero ir mais. Se eu for, eu vou andar por cima das águas. Pedro agora sai do barco, porque Jesus disse, o que que Jesus disse? Vamos falar, venha junto. O que que Jesus disse? Mais forte, o que que Jesus disse? Eu não sou bobo não, Pedro, eu penso, Pedro, eu não sou bobo não. Eu até vou, mas eu vou porque ele falou vem. Porque se ele não falasse, o problema é meu. Deu para vocês entenderem já? Aqui tem uma revelação forte. Se és tu mesmo, deixa que eu vou até o Senhor. Jesus ficasse bem assim, ó. O problema é seu. Vem. Sabe o que é isso? Se Jesus está falando vem, eu vou através da direção de Jesus e da palavra que Ele está mandando para mim. Sentiu a graça de Deus aqui agora? Ei, não adianta você querer ir mais e colocar Jesus em último plano. Não adianta você querer conquistar coisas e deixar Jesus para lá. Eu vou conseguir andar por cima do mar, eu vou mais, mas eu preciso ir na direção que Jesus mandou. Sabe por que tem gente que vai quebrar a cara, Gabriel? Sabe por que tem gente que vai quebrar a cara, Joel? Porque está fazendo as coisas sem a direção de Deus. Não vai longe. Eu vou, mas eu vou com objetivo. Eu vou com foco. O meu foco é ir aonde Jesus está. Mas e o mar? É risco. Mas o vento? É arriscado. Mas eu tenho um foco. Se eu tenho um foco, eu tenho que olhar para frente. Gente, quem olha para frente está sempre com o mesmo foco, propósito. Se você der uma olhadinha para o lado, vai ter problema. Se você der uma olhadinha para baixo, terá problema. E se você olhar para os fracassados atrás de você, vai ter problema. Porque quando Pedro, Joel, olhou para trás, estavam os fracassados, estavam os medrosos. Quando ele olhava, se ele olhasse para trás, estavam aqueles que não tinham vontade de querer ir mais, estavam aqueles que estavam com medo de morrer. Mas Pedro olhou para o seu foco, que é Jesus. Eu vou conquistar o que eu quero, porque Jesus está mandando. Eu posso ir mais. O que aconteceu com Pedro? Pedro desceu do barco. Nem todo mundo vai querer descer do barco para conquistar coisas grandes. Eu explico por quê. Porque o barco é zona de conforto. Barco é segurança. Pedro, dentro do barco tu está mais seguro. Isso é revelação de Deus. Pedro, dentro do barco ainda tem como nós te ajudarmos. Pedro,
fica dentro do barco. Ai, Pedro, se eu quero ir mais, eu preciso sair de dentro do barco e enfrentar os problemas. Se eu quero mais, eu preciso sair de dentro do barco, olhar para Jesus e dizer: Jesus me ajuda, Jesus me ajuda, Jesus me ajuda. Você sabe por que tem gente aqui na igreja, tem gente na face da terra que não vai crescer? Não quer sair da zona de conforto. A zona de conforto, segurança. Eu não, se eu abandonar isso aqui, seu marido, sua mulher, seu emprego, seus amigos te atrapalham o seu crescimento. Mas a zona de conforto que eles dão para você, tu não abandona. A zona de conforto que você tem, tu não quer se firmar com Jesus. Porque se eu tiver um foco, se firmar com Jesus, eu tenho que sair da minha zona de conforto. E a sua zona de conforto, sabe o que é? Os amiguinhos da boate, os amiguinhos da festa, os amiguinhos que te oferecem bebida alcoólica, os amiguinhos que te levam para a esquina e te oferecem droga, os amiguinhos, as amiguinhas que te chamam para você ir para as festas, o rolezinho, os amiguinhos que lá no serviço falam bem assim com você: continua roubando, senão o patrão vai te mandar embora. Você muitas vezes não sai da zona de conforto por causa da tua mulher, por causa do teu marido, porque tu é dependente. Eu não posso, porque eu tenho uma zona de conforto. E para ir mais longe, você precisa sair da zona de conforto. Ai, pastor, mas eu vou perder. E quem diz que quem quer ir mais longe coloca Deus de frente e perde? Quem diz que quem quer subir mais, quer voar mais, olhando para Jesus, tomando a direção, quem disse que perde? Pastor, mas Pedro afundou. E quem disse que quem olha para Jesus, quem quer ir mais longe, afunda? Quando Pedro afundou, lá vem Jesus: me dá a sua mão, rapaz. Me dá a sua mão, rapaz. Me dá, aplauda o Senhor Jesus. Me dá a sua mão, rapaz. Tu não vai afundar, não. Ó, se você quer ir mais longe, tem propósito, tem foco, está olhando para Jesus, não tenha medo de afundar. Tu está com Jesus? Ele vai te dar a mão. Isso aqui é profético para alguém aqui. Pastor, mas se eu largar essa zona de conforto, eu vou perder. Quem faz as coisas que Jesus manda não perde. Eu sou mais Jesus do que minha esposa. Eu sou mais Jesus do que meus filhos. Eu sou mais Jesus do que dinheiro. Por isso que Jesus nunca deixou meu barco afundar. Por isso que Jesus nunca deixou meu casamento afundar. Por isso que Jesus está protegendo a minha família. Sabe por quê? Porque eu sempre foco Jesus em primeiro plano. Agora escuta bem. Você quer crescer? Eu vou perguntar mais uma vez. Você quer ir mais longe? Sim ou não? Você quer subir mais, sim ou não? Sim. É arriscado. Mas se você quiser, tu pode. Falar uma coisa para você, para te ajudar. Não tem esse trabalho? Vocês